Salve, galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Aquele abraço especial para você que escolheu sintonizar no Clube da Bola aqui na NDTV Record ou no ND Play para nos acompanhar nesse início de tarde de sábado. A história é a seguinte, vamos conhecer hoje o campeão catarinense de futebol 2024. 12 times largaram na competição, mas claro, só 2 chegaram à grande final, à decisão. Vai dar Tigre ou vai dar Brusque? A vantagem é do Criciúma, que decide em casa e venceu o primeiro jogo por 2-1. Mas tudo pode acontecer no mundo do futebol e você sabe. Para o programa ficar, daquele jeito, do jeito que o povo gosta, convocamos a participação de você aí de casa. Nosso número já apareceu aqui, faça magia, magia feita, tá na tela. Nosso número de WhatsApp é o 48 991914706. Você ouviu o sinalzinho do WhatsApp aí no áudio? Vou repetir, 48 14706. Vale uma mensagem, a pergunta para os nossos comentaristas, um comentário seu, por que não? Vale foto, vale vídeo também. Nos ajudem a construir a edição de hoje, 6 de abril de 2024, do nosso programa Clube da Bola. Deixa eu apresentar a equipe que está ao vivo nesse primeiro momento do programa aqui com a gente, direto do oeste do estado, de olho na decisão e nas movimentações dos bastidores da Chapecoense. Tem jogo, é jogo treino, é amistoso. O Badá vai contar pra gente. Boa tarde, Badá, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Marcelo Mancha, um abraço para você, todos ligados no Clube da Bola. É um amistoso com os dois times usando o fardamento principal, com arbitragem, com tudo, com presença de público, só sócios, jogo exclusivo para os sócios. Então, 4 da tarde, Chapecoense contra o Ipiranga de Erechim e a distância acompanhando esta grande decisão lá em Criciúma, que certamente está movimentando muito o sul do estado aí. Temos muito assunto no Clube da Bola aí para a gente conversar a respeito, principalmente dessa decisão que vai acontecer daqui a pouquinho lá no Heriberto Rios. Valeu, Badá, fica com a gente. O Ipiranga que anda incomodando aí nos últimos tempos, aparecendo bastante no futebol nacional. Quando joga contra os catarinenses é o Manchester City. Difícil de ganhar. Aí atravessa aí a fronteira, atravessa as divisas do Rio Grande do Sul. Aí já não apresenta aquele futebol todo, mas é sempre um jogo bom, sempre um adversário complicado para bater. Lá em Criciúma, no palco do jogo, o Renato Semensati está ao vivo, vai entrar ao vivo com a gente, já está lá também, já pode dar o seu boa tarde, Renato, é hoje. Boa tarde, Marcelo, um abraço, Badá. Dia de decisão aqui, aliás, a cidade de Criciúma está espetacular. Onde você anda, é torcedor com a camisa do Tigre, é bandeira no prédio. Sabe que eu até estava sentindo falta desse ambiente ontem, até comentei aqui nos meus espaços, aqui na rádio e tudo mais. Para aí, mas não tá com clima de final, né? Dá aquela impressão que é um jogo normal. Não, mas quem chegou em Criciúma hoje viu que não é um jogo. Mas, meu caro Marcelo Mancha, quem é sócio vai ver o jogo, quem comprou ingresso antecipado vai ver o jogo ao vivo e em cores aqui no Heriberto Rios, que já está bastante agitado, e quem não é sócio e quem não tem ingresso não tem mais. Não vai acompanhar a decisão, porque todos os ingressos vendidos, o Criciúma 17 mil sócios, então tenho absoluta convicção que teremos aqui o maior público do campeonato catarinense. Individualmente, o Criciúma tem o maior público no geral, mas individualmente aquele número de 16.699 de Joinville e Avaí na arena vai ser batido aqui, meu caro Marcelo. O Criciúma com uma grande vantagem, que é de jogar pelo empate, é de jogar em casa e vai buscar o título estadual, bicampeonato que conquistou apenas uma vez em sua história, lá em 89 e 90. Foi 89, 90 e 91. O Criciúma foi tricampeão estadual. Hoje busca o bicampeonato. E o Brusque, terceira vez seguida que chega na final do campeonato. Ano passado foi vice do Criciúma, esse ano tenta dar o troco. Daqui a pouco tem um convidado para conversar com a gente aqui, Marcelo. Valeu, Renato, que fica muito bem de azul também. Podemos destacar aí na tela do Clube da Bola. Ficou muito elegante de azul. Falando em elegância, vamos para Blumenau conversar com o Emerson Luiz, o homem dos 1000 campeonatos. O Matheus Tizen está aqui no estúdio. Não sei se o Matheus conhece essa história. O Emerson tem uma sala especial lá em sua residência, onde tem vários monitores, né? E ele tem aquela tecnologia que ele divide, né? Assiste no mesmo monitor baiano, carioca, paulista e o catarinense, no outro o inglês, o português, o italiano. Esse cara manja muito. Emerson Luiz,
combinamos o visual hoje? Não, né? Uma transmissão aí de pensamento. Legal tá contigo mais uma vez aqui no Clube da Bola, Emerson. Prazer é todo meu, Mancha. Você sempre gente boa demais aí. Boa tarde a você, ao Badá, ao Renato, a quem ainda vai participar conosco aqui, nossos colegas de trabalho e principalmente a você, telespectador. Atmosferas diferentes, hein? O Renato tá lá no clima, já fervendo. O Heriberto Wilson, o Brusque jogou fora de casa o campeonato inteiro e de novo faz essa final para tentar quebrar todos os prognósticos aí favoráveis ao Criciúma. Porque lá em Itajaí, pouco mais de 3 mil torcedores, o Brusque definitivamente não jogou bem. Sentiu falta, é claro, do volante, deu um calor no final, mas o Criciúma foi melhor na partida. Toda vantagem, tem quase 20 mil pessoas ao seu lado. Enfim, o Brusque vai ter que surpreender, jogar muito mais bola do que jogou em Itajaí para tentar quebrar tudo, inspirando para que o Criciúma levante a taça, Mancha. Valeu, Emerson Luiz, nosso nos estúdios em Florianópolis. Ele é da Jovem Pan News, aqui um vizinho do prédio aqui da ND em Floripa, como eu falei, no Morro da Cruz. Matheus Tizen tá com a gente mais uma vez, ele que é comentarista, radialista, jornalista, guitarrista, tá com a sua camisa de rock aqui no programa, gostei demais. Matheus, final daqui a pouco, mas como você acompanha muito também a dupla da capital, bastidores agitados essa semana na Ilha da Magia. Ah, com certeza, Mancha. Boa tarde para você, para os colegas, para todo mundo que nos acompanha. Hoje, claro, todos os olhos e atenções voltadas para o sul do estado, para essa grande final do centenário Campeonato Catarinense. E aqui na ilha de Santa Catarina, as movimentações nos bastidores, né? O Figueirense com esse problemão aí do transfer ban, proibido de inscrever atletas aí para a Série C, vai correndo contra o tempo. Aí a movimentação um pouco mais tranquila, um pouco mais calma de bastidores, mas certamente as duas equipes precisam contratar visando o restante da temporada. No mais, vamos prestar atenção nesse jogão de daqui a pouco no estádio Heriberto Wilson, Criciúma e Brusque. Criciúma com uma leve vantagem, mas olha, o Brusque já mostrou que não é time fraco não. Vai ser um grande jogo lá no sul do estado hoje. Legal, Matheus, faltando aí mais ou menos, um pouquinho menos de 3 horas para o início da partida. A banda já deve ter começado a tocar, que os caras chegam de manhã lá, tem que estudar essa banda do Criciúma, mandar para a NASA fazer uma análise dessa banda. Os caras começam a tocar 3 horas antes, tocam o jogo inteiro sem errar uma nota e 50 minutos após o apito final seguem tocando, fazendo som, fazendo música. Daí o cara que vai no jogo fica 20 dias com a música Sou Carvoeiro na cabeça. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente retornar ao vivo para Criciúma com o Renato, vamos relembrar como é que foi o primeiro jogo, o clima do jogo que teve o Brusque como mandante e aconteceu lá em Itajaí. O Matheus Alves conta pra gente. Deu bem e na primeira etapa saiu na frente. Na cobrança de escanteio de Felipe Matheus, o zagueiro Tobias Figueiredo aproveitou e balançou a rede. O zagueiro Matheus Nogueira derrubou o Claudinho dentro da grande área. Aí é pênalti. Felipe Matheus foi para a bola e ampliou. Só que o time do Vale conseguiu descontar. A bola bateu de Jonathan e o juiz deu penalidade máxima. O artilheiro Guilherme Queiroz marcou seu 5º gol no Catarinense. E ficou assim no Gigantão. Brusque 1, Criciúma 2. Com certeza está em aberto, são 2 jogos, né? Diferença de um gol, nós já vencemos lá a última partida por 1-0. Com relação ao primeiro tempo, estivemos distantes com e sem a bola, né? E também não estivemos muito concentrados com a bola parada. Né? No segundo foi ao contrário, nós estivemos mais próximo com a bola e mais próximos sem a bola, né? E melhorar na partida. Deu tudo certo, agora vamos trabalhar para o próximo jogo. É mais um jogo difícil e sabemos que a equipe do Brusque é muito boa, tem qualificação, treinador com um padrão de jogo de sua equipe muito bem executado. Então, nível de atenção máximo no próximo jogo. Tá aí, deu para relembrar um pouco aí de como foi o primeiro jogo da decisão sábado passado. Algumas verdades são inegáveis, né? Teremos um campeão hoje, a banda vai tocar e a vantagem, ela existe. Criciúma decide em casa e vence por 2-1 o primeiro jogo. Voltamos ao vivo para o estádio Heriberto Wilson. Renato Semensati tem mais detalhes pra gente e convidados especiais. Opa, é isso aí, Renato, pode falar.
É isso mesmo, Marcelo, estou aqui. Evidente que no primeiro jogo o Criciúma conquistou uma grande vantagem, né? Joga pelo empate aqui no Heriberto Wilson. É uma grande vantagem, mas não é definitivo. Evidente que jogadores, técnico Cláudio Tencati, a semana inteira só na entrevista. Mas está aqui com a gente o Alexandre Farias, que é o vice-presidente do Criciúma Esporte Clube. Marcelo, se tiver alguma dúvida sobre tênis, você pode perguntar para ele, que ele também é o presidente da Federação Catarinense de Tênis. O pessoal pega no meu pé aqui, viu, Alexandre? Alexandre, olha só, Criciúma fez, a gente está vendo ali as imagens, um belo jogo lá, venceu por 2-1, a cidade respira o bicampeonato, o já ganhou. Como é que vocês estão tratando isso internamente? Boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente no Clube da Bola. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos telespectadores da NDTV. Boa tarde aos amigos do Clube da Bola. É uma satisfação muito grande participar mais uma vez do programa de vocês. Nós temos muita responsabilidade, com muito respeito, porque nós consideramos a equipe do Brusque uma equipe que tem as mesmas características da Criciúma ao longo desses anos, manteve a mesma comissão técnica, mantém um grupo de jogadores há um bom tempo e, como falei, é um jogo muito difícil e a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar no jogo, muito embora nós tenhamos uma pequena vantagem alcançada na primeira partida. Eu vejo que é um jogo para ser definido nos detalhes, mas repito, sempre com muito respeito à equipe do Brusque, que é um bom time, muito bem comandado. Eu particularmente sou amigo do Danilo, do presidente, do André. Temos uma boa relação. É claro que não dá para torcer para eles hoje, né? Mas eles também merecem estar nessa final porque fizeram um grande trabalho. Alexandre, 19.250 pessoas é a capacidade total do Heriberto Wilson. Eu falei aqui na abertura, olha, não tem ingresso para vender. O Criciúma já soltou o comunicado, não tem. Vocês trabalham com expectativa de que presença de público total aqui nesta final? A não decide um título de casa desde 2008. Renato, nós temos aí essa capacidade que você informou em torno de 17.200, 17.300 sócios adimplentes. A média de ocupação desses sócios nos jogos do Criciúma, ela está girando em torno aí de 60%, 70%. Nós acreditamos que hoje, pela movimentação que a gente sentiu durante a semana, pode chegar a 80%, 85%. Então nós estamos acreditando, por aquilo de ingressos que foi cedido ao Brusque, pelo público não pagante, que geralmente as pessoas que trabalham, imprensa, pessoal dos patrocinadores e os nossos torcedores, em torno de 17.500 a 18.500 sócios. Torcedores no estádio, desculpa. 17.200 sócios. Existe uma grande questão aqui, pós-jogo, se o Criciúma, evidentemente, conquistar o seu bicampeonato, vai haver aquela comemoração tradicional de invasão de campo e tudo mais, já estava previsto algo nesse sentido, mas tem uma questão. Sábado que vem tem Série A do Campeonato Brasileiro aqui no Heriberto Wilson. Como é que vai ser o pós-jogo aqui, em caso de vitória do Criciúma, com essa torcida gigantesca aqui no estádio? Se não chover, é bem provável que tanto para o Criciúma quanto para a própria torcida do Brusque possa ser concedido o acesso ao estádio para comemorar junto com os seus jogadores. Isso é algo normal. Mas o tempo ele deu uma fechada e se cair qualquer gota de chuva no campo de jogo, não será aberto o estádio. Muito bem, Alexandre. Então, a questão de segurança, tem uma determinação por parte do PROCON, vocês, Criciúma, Federação e Brusque foram citados. No jogo passado, distribuição de água em virtude do calor, aconteceu lá em Itajaí, aqui também vai acontecer e os portões serão abertos 3 horas antes do jogo? Na verdade, os portões param de ser abertos, o público já está entrando no estádio, como nós podemos ver aqui agora, e já está recebendo um copinho de água de 200 ml. Cada pessoa que entra no estádio está recebendo um copinho com água. Maravilha, obrigado, boa sorte e que vença o melhor lá dentro. Um abraço, Renato, bom trabalho para vocês, bom trabalho pessoal que está no programa e, claro, nós vamos torcer para que o Criciúma seja bicampeão, né? Mas sabemos da responsabilidade e da dificuldade do jogo. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Farias, Marcelo, colegas, vice-presidente do Criciúma, o Alexandre Farias, gentilmente vem aqui nos atender. Estádio
tá pegando contorno, né? Como falou o Alexandre, eu até me perdi no horário aqui, rapaz. Os portões acabaram de ser abertos e já tem torcedor adentrando aqui ao Heriberto Wilson. E aí aquela história, né, rapaz? Quem chegar primeiro, um bom lugar, vai sentar e vai ficar bacana. Quem chegar depois vai assistir mais um pouquinho mais distante. Mas o fato é, eu não sei, foram 900 ingressos separados para a torcida do Brusque. Qual vai ser a capacidade que o Brusque vai conseguir colocar no estádio Heriberto Wilson? O que eu sei é que o torcedor do Criciúma, eu não tenho dúvida, vai comparecer em grande número e teremos um grande público no que eu espero seja uma grande decisão. E quem for melhor ali dentro, para isso não falta, né? Ramon Abate Abel, para mim, um dos melhores árbitros do Brasil, vai estar comandando o espetáculo. Criciúma tem uma vantagem, é verdade, mas quem for melhor ali nos 90 minutos conquista o título catarinense. Legal, Renato. O Renato fica com a gente até as 2, depois ele tem um compromisso com a rádio. Vamos aproveitar bastante o Renato. Fazer o seguinte, vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Começamos lá no oeste do estado. A opinião deles sobre esse jogo, né? Renato acabou falando da vantagem, ela existe, mas no futebol, todos aqui no estúdio, galera aí fora, galera que tá em casa sabe que tudo pode acontecer, Badá. O discurso é esse, né, Mancha? Que tudo pode acontecer. O Brusque já ganhou do Criciúma lá mesmo no Heriberto Wilson, na fase de classificatória, mas é um outro jogo, agora a decisão, dá para se dizer assim, é jogo único e o Criciúma joga em casa com apoio de 18 mil torcedores e joga com a vantagem do empate. E tecnicamente o time do Criciúma, na minha opinião, é melhor do que o Brusque. Então teria que ser uma façanha muito grande do Brusque, dessas que lá de vez em quando acontece no futebol para o Brusque tirar o título do Criciúma. Então, aquilo que falou o dirigente do Criciúma, tem que respeitar o adversário, mas a gente sabe que o favoritismo é todo ele do Criciúma e será uma surpresa muito grande se o Criciúma não conquistar o título nessa tarde lá no Heriberto Wilson. Legal, Badá. Emerson Luiz aí em Blumenau, muito se falou essa semana da ausência do Rodolfo Potiguar, do primeiro jogo. No segundo ele está de volta e geralmente a gente nota muito a ausência de um atacante, às vezes de um goleiro. O Rodolfo tem essa posição ali de volante, mostra muito de como é o time do Brusque, né? Faltou ele como aquele cão de guarda, porque além de destruir, ele acaba distribuindo, ele fala bastante no jogo, acho que isso é importante. Faltou comunicação, eu vi no primeiro jogo do Brusque, Luizinho Lopes falou desse distanciamento com ou sem a bola, faltou aproximação e por isso na segunda etapa deu uma roubada. Eu vou até ratificar o que falei na introdução aqui do programa. Eu acho que o Brusque ficou devendo, Mancha, no meu ponto de vista. Eu acho que poderia ter colocado mais pressão, mais calor, muito chuveiro, muita jogada óbvia, tentando a igualdade. Mas, no fim, eu sou um cara que aqui sempre defende do Brusque, mas sempre. Já falei aqui no Balanço Geral, já escrevi a respeito. Os caras aqui do Metropolitano enlouquecem. Eles ficam bravos comigo, porque é um projeto vitorioso. É um projeto de continuidade dessa diretoria, dessa comissão técnica, de ter apostado aí na manutenção do Luizinho Lopes. Mas, sinceramente, hoje, nesse momento, torcedores do Beck também não gostam muito, mas principalmente do Metropolitano. Há uma rivalidade muito entre torcidas de Brusque e Metropolitano. Mas hoje acho muito difícil a missão do Brusque. Ratifico aqui o favoritismo para o Criciúma levantar a taça. Legal, Emerson. Matheus Tisling, o que o Brusque precisa fazer para reverter essa história? Eu não sei se o Matheus gosta. Eu gosto de ler comentários. Depois tem um post, uma matéria. Eu gosto de ler os comentários pro bem ou pro mal, para dar uma analisada no pensamento da galera, né? Às vezes a galera vai muito no palavrão, daí eu não gosto. Mas muita gente falou assim, ó, algo nesse sentido. O Brusque não foi aquele não é o Bruscão que a gente tá acostumado. O Brusque jogou menos do que o esperado, não pelo resultado, mas pelo que apresentou em campo também. Jogou menos sim, Mancha. Eu acho que até no final chegou a melhorar um pouquinho, o próprio Luizinho falou isso no pós-jogo, mas sim, o Brusque, né? Tem voltas interessantes para essa segunda partida, né? O próprio Rodolfo Potiguar, o Paulinho Mocelin também, que estava suspenso, o Brusque conseguiu o efeito suspensivo para esse segundo jogo, imagino que vai estar em campo também. Eu acho que muito desse jogo passa pelo começo ali, pelos primeiros 15, 20 minutos.
Se o Brusque, por exemplo, conseguir abrir o placar nesse comecinho de jogo, aí já coloca fogo na decisão, já iguala o placar, já não tem mais vantagem do Criciúma e aí fica aquela confusão boa, né? Boa pro espetáculo. Caso o Criciúma, por exemplo, consiga já abrir o placar no começo do jogo, aí já fica na vantagem, já fica um pouco mais tranquilo, joga toda a responsabilidade para a equipe do Brusque. Caso nenhuma das equipes para o intervalo no 0-0, aí fica aquela tensão, imagino que o Brusque vá se soltar mais, se jogar mais para o ataque no segundo tempo, mas enfim, missão muito complicada para o Brusque. O Criciúma tem sim essa vantagem, pequena, mas é bastante significativa, especialmente se a gente considerar que vai jogar em casa. Por isso eu acredito num título do Criciúma, né? Acho que o Criciúma vai conseguir sim esse bicampeonato, mas olha, vai ser um jogo quente e emocionante lá no sul do estado. A nossa repórter de Criciúma, Emanuela Justino, esteve ontem ali no Heriberto Wilson, deu uma olhada no gramado e traz mais informações pra gente. Chega aí, Emanuela! Expectativa altíssima para receber no estádio Heriberto Wilson os quase 18 mil torcedores que são previstos para participarem e acompanharem essa final do catarinense aqui no estádio Heriberto Wilson, com a disputa entre Criciúma e Brusque. E é claro que a gente vai mostrar um pouquinho de como que tá o palco desse espetáculo. A gente já vê aí, né, gramado que vai ser o palco desse espetáculo nos últimos detalhes, ajustes para receber essa partida decisiva aí na final do Campeonato Catarinense. Criciúma e Brusque protagonizando essa disputa do futebol catarinense há muitos anos, afinal de contas, são os dois últimos vencedores. O Criciúma garantiu a taça no ano passado, o Brusque no ano anterior. Então, com certeza, é um jogo muito importante aqui. O tira-teima que a gente fala, né? Muito importante para a região, para todo o estado de Catarina. A gente teve no jogo anterior, que aconteceu em Itajaí, no estádio do Marcílio Dias, o Criciúma ganhando de 2-1, que garantiu para o Tigre a possibilidade de vencer com um empate na disputa de amanhã. Já o quadricolor, se quiser levantar e levar para casa a taça do catarinense, vai precisar de no mínimo 2 gols de diferença para conseguir aí essa participação e conseguir, é claro, né, ser o campeão desse ano de 2024. A gente tem portões abertos a partir da e essa expectativa gigante de torcedores vindo para cá, essa movimentação toda na região sul do estado de Santa Catarina, com certeza também, né? Se o Tigre ganhar, vai ser a 10ª vez que ele vai estar levantando essa taça e há muitos anos que, afinal, essa partida, esse jogo final não é jogado aqui no estádio Heriberto Wilson. Então, com certeza, tem um engajamento todo diferente dos torcedores do Criciúma, né? A semana de treinos foi intensa no Criciúma, principalmente no centro de treinamento, no CT. A gente teve quarta-feira o último jogo aberto, né? Que a gente acompanhou como imprensa. A gente tem uma expectativa altíssima, uma movimentação e todos os olhos do estado de Santa Catarina voltados para cá, para o estádio Heriberto Wilson, que acontece essa partida, e com certeza a gente traz essas atualizações aqui na NDTV. Voltamos ao estúdio. Valeu, Emanuela, pelas informações. Vamos voltar ao vivo para o Heriberto Wilson. Renato, aqui quando acontece uma conquista do Figueira ou do Avaí, o pós-jogo, né, a festa, ela é concentrada na beira-mar, ali na região do Cochicho, sempre o pessoal vai para lá para comemorar uma possível conquista hoje do Criciúma. Onde é que é o agito? Onde é que você vai depois aí do trabalho? Eu não vou para a festa não, Marcelo, porque o trabalho aqui vai ser longo, né? Mas para acompanhar, para trazer os detalhes na segunda-feira, sim, o local é Avenida Centenário. Aliás, tudo aqui ocorre na Avenida Centenário, né, Marcelo? Historicamente, a Avenida Centenário é o palco de tudo que acontece aqui em Criciúma. É pertinho, né? O estádio Heriberto Wilson, ele tem essa particularidade, ele é bem central. Inclusive, houve uma discussão recente aqui de tirar o estádio aqui, de fazer um estádio mais amplo, mais afastado da cidade, porque acaba trazendo transtornos de trânsito, mas se chegou ao denominador comum que, primeiro, para fazer um estádio para 30 mil pessoas, você vai gastar algo em torno de 400 milhões. E aí você vai fazer lá na rodovia, quer dizer, você vai possibilitar o torcedor. A grande vantagem do Heriberto Wilson em relação à maioria dos estádios, por ser central, o torcedor vem a pé. A grande maioria, quem mora na área central, aqui no bairro, né, que é um pouquinho mais afastado. Que bairro é aqui, Léo? Me ajuda? O bairro Comerciário, que também é muito forte. O pessoal vem a pé, então aquela movimentação de trânsito ela é bem menor. Então o Heriberto Wilson, claro, o torcedor hoje pensa, mas se tivesse capacidade para 20 pessoas, 28 mil pessoas, teria o número de sócios maior. É verdade também, mas a gente sabe que o futebol é cíclico, né, Marcelo? Mas tá sim, tá preparado. O Criciúma não revela, evidentemente,
o Brusque também não, mas é evidente que os dois prepararam uma festa, né? E o Criciúma deve ter festa, sendo campeão, trio elétrico, tem o Parque Altair Guide aqui pertinho, que é um local de concentração do torcedor. Foi assim no campeonato passado, mas vamos lembrar que no campeonato passado o Criciúma decidiu fora de casa, decidiu em Brusque. Aí o time chegou de viagem direto, já foi ali para o parque e fizeram uma grande festa. Então acredito sim, que primeiro vai haver a festa aqui no gramado, o Criciúma sendo campeão evidentemente. Se o Brusque for campeão também vai ter festa aqui no gramado, mas como falou o Alexandre Farias, se não chover, né? Porque se chover e tá fechando o tempo agora, rapaz, aí eles não vão permitir o acesso ao gramado. Mas depois, caso o Criciúma seja o campeão, o Criciúma tem uma grande vantagem, joga em casa pelo empate, como falou o Badá, e eu concordo, acho que tecnicamente o Criciúma também é mais time, até porque o lançamento hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro e a gente tem esse fenômeno em Santa Catarina, sempre o time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, invariavelmente ele está na final, por ter o maior orçamento e tudo mais, e normalmente ele é mais time e acaba sendo campeão. Mas o futebol, ele é bacana porque ele é jogado. E o Criciúma não repetiu o time que ganhou do Brusque lá. O Criciúma não confirmou ainda, mas o Jonathan, lateral direito, pode parecer pouco, mas o Jonathan, lateral direito, sofreu uma lesão lá na coxa, no finalzinho do jogo, foi substituído, e ele não vai ter condições de jogo. Ele não treinou durante a semana. Tentou treinar na terça, já parou, não treinou quarta, não treinou quinta. Então, o Criciúma não confirma, mas a informação que eu tenho é que está fora do jogo. E aí muda, porque o único lateral direito que o Criciúma tem é o Claudinho. E o Claudinho foi o melhor jogador em campo do Criciúma no primeiro jogo da decisão, jogando aberto, na segunda linha, em cima do Juan. Além de impedir as subidas do Alex Juan, ele foi fundamental, porque o lance de escanteio é ele quem proporciona no primeiro gol e depois é ele quem sofre a penalidade. Sempre jogando nas costas do Alex Juan. E sem ele, a opção vai ser pelo Marquinhos Gabriel, que é ótimo jogador, mas muda totalmente a característica. O Claudinho vem para a lateral direita, o Criciúma perde esse ímpeto ofensivo em cima do Alex Juan. Marquinhos Gabriel, jogador tecnicamente não se discute para campeonato catarinense, mas não tem a mesma movimentação do Claudinho. Claro, é um jogador que propicia o Criciúma ter a bola, um jogador de boas enfiadas. Ele deixou o Viseu na cara do gol lá, aos 52 minutos. Se o Viseu faz o 3-1, o Criciúma já era literalmente campeão. Agora, se o senhor Marcelo, estivesse aqui no estádio Heriberto Wilson, o senhor estaria gostando muito do que está tocando aqui, viu? Simplesmente estamos ao som de Pink Floyd, que eu sei que o senhor aprecia. Legal demais. Renato, vamos te liberar. Sei que tens um compromisso agora com a rádio, mas a gente segue falando da decisão do Catarinense aqui no Clube da Bola. Obrigado demais por essa participação ao vivo hoje, Renato. Valeu, Marcelo, Badá, Emerson. Um grande abraço a todos do Clube da Bola. Sábado que vem a gente vai estar aí todos juntos para falar bastante dessa decisão. Que tenhamos um grande jogo. E quem for melhor ali dentro, leva a bonita taça de campeão catarinense. Um abraço a todos. Valeu, Renato Semensati. Nosso WhatsApp é o 991914706. O código é o 48. Boa tarde, Mancha. Hoje a torcida do Criciúma vai mais mostrar como é raiz, apaixonada. E vamos ser bicampeões catarinenses. Hoje, Renilton Coelho de Criciúma participa bastante todo sábado. O Renilton tá ligadinho com a gente. Deve estar curtindo o Clube da Bola, depois ele vai pro estádio. Assistindo o programa aqui de Jaraguá do Sul. Hoje é 2-0 Bruscão, rumo ao tri. O Luiz Felipe Debatim participando com a gente também. Deixa eu chamar outro titular aqui do Clube da Bola. Vai mandando aí a sua mensagem aí, que eu vou ler ainda hoje no programa. Quero chamar outro titular, que é o Fábio Machado, para falar da decisão. Chega mais, Fábio. Muito boa tarde, amigos do Clube da Bola. Olha, Mancha, sobre a decisão do Campeonato Catarinense daqui a pouco, né? Como eu já tinha falado na semana passada, as duas equipes que queiram chegar na final, estão na final, vão decidir o título do Campeonato Catarinense. É evidente, né, que o Criciúma, por jogar em casa, diante da sua torcida, com um empate por causa da vitória no é o grande favorito. Mas quem é que diz que dá para garantir alguma coisa? Quem é que diz que dá para afirmar, antes de a bola rolar, que o Criciúma vai ser o campeão? Isso porque o Brusque fez aquele golzinho no final. 1-0, o Brusque já leva para as penalidades e aí deixa tudo aberto.
Agora, é claro também, né, Mancha, que o Brusque tem outra situação que pode ser favorável para ele nesse jogo, né, e que deixa esse confronto aberto. É que o Brusque é o único time do estado esse ano que nunca jogou diante do seu torcedor na sua cidade por causa da reforma do estádio Augusto Bauer, né, que pertence ao Carlos Renault, mas onde é a casa do Brusque. Então o Brusque, pelo fato de ter jogado sempre com torcida adversa, como jogou aqui no estádio da Ressacada e eliminou o Avaí, de repente pode reverter essa situação, pode reverter esse quadro. Tem a volta do Rodolfo Potiguar também, que é um jogador bastante interessante no esquema do técnico Luizinho Lopes. Enfim, Criciúma encaminhou o título, é verdade, colocou uma mão na taça, ou uma pata, né, se a gente falar do Tigre, o mascote lá do time do sul do estado. Mas é um confronto aberto, é um confronto muito interessante que no final de tudo reúne as duas melhores equipes do estado atualmente. Valeu, Fábio Machado. Deixa eu registrar aqui, professor Tadeu Costa, sempre muito simpático com a gente, curtindo o Clube da Bola, botou televisão, ele tá lá no Raízes do Kiko. Falou aqui, ó, aqui só dá Clube da Bola. E o professor Tadeu tem uma técnica, né? Ele chega no lugar, no restaurante, no lugar que ele tá, ele pega o controle, já bota na NDTV e esconde o controle remoto, que é para ninguém tirar do Clube da Bola. Até às 3 da tarde a gente tá junto, professor Tadeu. Vamos para um rápido intervalo. Volta falando mais aí do Brusque, do Criciúma, da decisão, mas ainda tem Avaí, Chapecoense, Joinville, Paulistão, tem o Transferban. Será que é uma cabeça de 7 bichos, como dizia o nosso querido Rui Guimarães? Daqui a pouco a gente volta. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win.